sou de Caratinga. Oi, meu nome é William Pazinato, sou médico veterinário, sou de Santa Catarina. Meu nome é Rafael, sou médico veterinário, eu sou da região de Brasília, Distrito Federal. Trabalho com reprodução de grandes animais. Faço atendimento a produtor. Posso lhe dizer que a prática é do seu alcance. Eu buscava um conhecimento não só teórico como prático e eu encontrei isso aqui. Por indicações de colegas, falando que a pós-graduação era muito boa, que tinha ótimos profissionais. Eu procurei a pós por uma demanda, uma necessidade. Eu super indico para quem quiser ir. Vem para Semva você também. Olá, você, bem-vindo à terceira jornada do médico veterinário de bovinos. A partir de agora, vocês irão ter a oportunidade de conhecer um pouco a mais como você, médico veterinário, pode se tornar um veterinário da reprodução bovina acima da média. Bom, para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo, basta você parar e refletir. Você conhece todas as fases do ciclo estral? Diante de uma palpação transretal, você sabe identificar a vaca que se encontra em estro, metaestro, proestro, diestro? Pois bem, se você não tem esse conhecimento, fique até o final. Você precisa se especializar em reprodução bovina. E não simplesmente prenha, vazia, prenha, vazia. Esse é o passado da medicina veterinária na área de reprodução. Se você hoje não se especializar para se tornar um médico veterinário acima da média, você não tem a oportunidade de se enquadrar neste mercado de reprodução bovina. Pois bem, a partir de agora, vamos discutir um pouco mais a respeito do básico, da anatomia até mesmo a fisiologia da reprodução bovina, para que assim possamos entender sobre todo o ciclo estral. Bom, o que a gente encontra perante a uma palpação transretal? Quais seriam os órgãos importantes da gente avaliar? Seria apenas cérvix? Então a gente tem cérvix, nós temos útero dividido em corpo e córnulos uterinos. Temos tuba uterina e temos os ovários. Bom, se a gente pensar em córnulos uterinos, não basta saber se ele tem conteúdo ou não. O que é importante? O tônus. O que é tônus? Tonicidade. Ou seja, qual seria o tônus da palma da minha mão? Qual seria a diferença desse tônus da palma da minha mão para esse tônus que eu tenho aqui na extremidade óssea? São bem diferentes. Pois bem, quando a gente palpa uma vaca, esse tônus pode indicar para nós a fase do ciclo estral que esse animal se encontra, ou até mesmo, dependendo da condição, nos informar uma possível patologia. Se você tem o conhecimento de tônus uterino, você pode fazer uma ligação direta com a provável estrutura que você irá encontrar nos ovários. Você sabendo o tônus, identificar essa estrutura, você sabe compreender a fase do ciclo estral que essa vaca se encontra. Bom, e assim a gente vai então entender melhor sobre ciclo estral. O ciclo estral, ele compreende um tempo de aproximadamente 21 dias, mas vale ressaltar para vocês, ele pode ser de 18 a 24 dias e não exatamente 21 dias. Dentre esse ciclo estral, nós temos as 4 fases, que é o proestro, que é o estro, o metaestro e o diestro. A duração média de cada fase dessa vai depender simplesmente se esse ciclo estral é de 18, de 21 ou de 23 ou de 24 dias. No exemplo de um ciclo estral de 21 dias, nós temos uma duração média de proestro de aproximadamente 3 dias, o estro de meio dia, o metaestro de 2 dias e meio aproximado e, para finalizar o restante dos 21 dias, nós temos uma fase de diestro de aproximadamente 15 dias.
totalizando desta forma os 21 dias em média que todos vocês conhecem. Bom, mas o que a gente vai encontrar em cada fase dessa? Quando a gente palpar uma vaca na fase de proestro, o que eu devo identificar? Qual estrutura eu vou encontrar? Será que essa vaca tem simetria ovariana ou ela tem assimetria? Será que essa vaca na fase de proestro ela está receptível ao macho ou ela somente atrai o macho? Bom, é importante e fundamental comunicá-los que durante todo o ciclo estral o animal tem tônus uterino, só que esse tônus pode variar do útero túrgico ao útero simplesmente com tônus, mas em fase alguma desse ciclo estral a vaca terá um útero flácido. Cuidado! Nos últimos dias vi algumas publicações no Instagram de colegas falando que em fase do ciclo e determinando a fase, o útero desse animal estaria flácido. Completamente equivocado, já que a flacidez uterina, basicamente nós vamos ver em alguns animais, repito, alguns animais que estão em fase de anesto. Tá? Bom, na fase do proestro, o útero começa a ter um tônus mais próximo da turgidez, ou seja, do edema, já que nós estamos tendo crescimento folicular final para que assim possamos ter o aumento do estrógeno. Aumentando assim o estrógeno, significa que nós teremos um aumento de edema. Tá? Então aquele útero deixa aquela condição de uma musculatura normal e passa para uma musculatura edemaciada. Essa é uma analogia que vocês poderiam fazer. Quando esse animal entra na fase de estro, nós teremos a presença de um folículo pré-ovulatório. Este folículo sintetiza uma grande quantidade de estrógeno. Estrógeno este que faz com que esse útero se torne edemaciado, ou seja, tônus túrgico. Bom, quando o animal finaliza o estro e passa para a fase de metaestro, esse animal está tendo uma redução do estrógeno e, consequentemente, lá na frente, o início de um platô de aumento da progesterona, até chegar a um determinado platô mais adiante, que seria na fase do diéstro. Bom, se a gente está tendo queda do estrógeno e o aumento da progesterona, significa que esse útero está retornando à condição tônica normal dele, ou seja, diminuindo o edema e voltando à condição normal, como seria no início do proestro. Quando esse animal se estabelece na fase de metaestro, é o momento pelo qual todos vocês sabem que a vaca está ovulando. Se a vaca ovula no metaestro, significa então que o estrógeno baixa e começa a ter um aumento da progesterona. Primeiramente com a formação de um corpo hemorrágico e posteriormente este corpo hemorrágico se transformando em um corpo lúteo, onde aumenta-se desta forma a síntese do principal hormônio, que seria a progesterona. Durante a fase do diéstro, fase esta mais longa do ciclo estral de uma fêmea bovina, nós temos a predominância durante todo esse tempo da progesterona. Fase esta que o útero fica com um tônus inconfundível. Ninguém vai confundir esse tônus, porque é tônus de vaca de diéstro. E assim então, continua a ter as ondas de crescimento folicular, mas o que prevalece é a presença de um corpo lúteo. Este corpo lúteo não precisa ser um corpo lúteo proeminente. Quando nós estamos realizando a palpação transretal, eu posso mostrar aqui ao quadro para vocês que nós encontramos 3 formatos de corpo lúteo. Dentre esses formatos, nós podemos pensar na seguinte condição: 3 ovários com corpos lúteos. O primeiro corpo lúteo eu vou exemplificar
esse corpo lúteo como tendo uma grande proeminência, ou seja, ele se projeta para fora deste ovário. O segundo seria um corpo lúteo que tem uma pequena proeminência. E o terceiro seria um corpo lúteo incluso. Não quer dizer que esse daqui é melhor que esse, muito menos melhor que esse. Isso é apenas o formato do corpo lúteo. Bom, mas isso para a palpação transretal já me dá uma certa segurança que esse animal realmente se encontra na fase de diéstro. Não quer dizer que a vaca vai persistir durante todo o diéstro na presença de um corpo lúteo deste tamanho. Não quer dizer que ela começa com um corpo lúteo desse pequeno e ela vai se manter assim. Dependendo da fase do ciclo, o momento do ciclo que eu pegar esse animal, pode ser que esse corpo lúteo ainda esteja em crescimento. Quem sabe, daqui a alguns dias, ele estará daquele tamanho. É algo que a gente precisa parar e pensarmos, tá? Porém, existe uma certa dificuldade, principalmente para aqueles iniciantes na área da reprodução bovina, que seria identificar esse tipo de corpo lúteo, que é o corpo lúteo incluso. Ou seja, ele se encontra dentro deste ovário, dificultando assim a gente não identificá-lo. Por quê? Porque ele não faz proeminência. Mas o médico veterinário que já tem experiência com palpação transretal, ele sabe a diferença da tonicidade, do tônus desse ovário e, consequentemente, ele sabe identificar na palpação transretal o que é o parênquima ovariano do que seria o próprio corpo lúteo. Tá ok? Bom, então assim a gente fez uma rápida revisão sobre o ciclo estral. E aí, se a vaca está não gestante e não está ciclando, em qual fase ela se encontra? Em nenhuma. O próprio nome diz, condição de anestro, a ausência de ciclicidade. Só que o anestro nem sempre ele é acompanhado por uma flacidez uterina. Eu posso ter vacas em anestro, o exemplo clássico, vaca com 30, 40 dias de pós-parto. Essas vacas não retornaram à ciclicidade, mas já têm um bom tônus uterino, que estão prestes a vir a ciclar. E nessa condição, esses animais já têm folículos em desenvolvimento, folículos este que chega a diâmetros de 10, 12, 13 milímetros tranquilamente, mas não estão cíclicos, tá? Porque estão ainda na dependência de culminar um desses folículos pré-ovulatório com a ovulação. Muitas das vezes nós sabemos que a maior dificuldade de uma vaca pós-parto é ter um pico adequado do hormônio LH para que assim possa culminar com a sua ovulação. Mas o crescimento já está ocorrendo. O que está nesse momento ainda numa condição não favorável é o pico do hormônio LH. Pode ser por condição nutricional, pode ser por presença do bezerro ao pé, pode ser por estresse calórico, pode ser por N fatores, tá? E a gente sabe que o ciclo estral só é contemplado quando a vaca tende a ter a sua ovulação. A partir desse momento a gente sabe que esse animal retornou à sua ciclicidade. É até bom a gente reforçar esse assunto, porque para alguns o ciclo inicia a partir do momento que a vaca manifesta o comportamento de cio. Imagine uma vaca que manifesta cio, tem um folículo pré-ovulatório, mas por algum motivo não tem um pico adequado de LH. E aí essa vaca, ao invés de ovular, ela forma um cisto folicular. Será que essa vaca está ciclando? Pois bem, é interessante vocês fazerem uma reflexão sobre isso que eu estou falando para vocês. Na minha concepção, como médico veterinário, professor de reprodução animal, uma vaca, ela inicia a ciclicidade a partir do momento que ela se contempla com a sua ovulação e não simplesmente com o comportamento de cio.
Pois, para alguns de vocês, pode confundir uma vaca que tenha cisto folicular, já que ela manifesta cio, achando que esse cio pode ser comparado a um animal cíclico. Nem sempre. Cuidado com isso que eu estou te falando. Bom, então, nesse breve resumo, falamos um pouco a respeito de ciclo estral. Por que comentarmos sobre ciclo estral? É fundamental. Se você quer ser um médico veterinário acima da média, você tem que saber de qual é salteado o ciclo estral. E muito mais, não somente saber da teoria, principalmente conciliar sua teoria com a sua prática. Toda vez que você estiver palpando uma vaca, realizando um exame ultrassonográfico, se deparar com a presença de um corpo luto, você já deve automaticamente falar vaca cíclica em fase de diesto. Se você se depara com uma vaca com folículo pré-ovulatório com bastante tônus uterino, você já deve, neste momento, vaca cíclica em fase final de proesto ou até mesmo esto. Se você vê, antes dessa vaca chegar até a palpação transretal, lá atrás no tronco, sendo montada por outra vaca, você já reparou que ela deixou de ser montada. Quando ela chegou até você, quando você palpou, você já viu a alteração do tônus uterino. Você já foi no ovário dela e já identificou a presença de um folículo pré-ovulatório. Ou seja, você fechou a linha do raciocínio. Você fala vaca cíclica em fase de esto. Pois bem, pessoal, é isso que nós, médicos veterinários, precisamos passar para os nossos clientes. Segurança naquilo que estamos fazendo. Como eu havia dito lá no início, já foi a época do veterinário falar prenha vazia. Se você ainda está nesta fase, corra, que ainda dá tempo. Você precisa se especializar. E a nossa pós-graduação do SENVA está aí principalmente para te auxiliar a trazer para vocês este conhecimento e conciliar a sua teoria com a sua prática, com a sua vivência prática. Porque é através da conciliação teoria com prática que você vai saber o que de verdade seria o diferencial de um veterinário especialista em reprodução bovina. Bom, mas não basta apenas a gente falar de ciclo estral, precisamos também falar de quais seriam as biotecnologias que nós poderíamos empregar na nossa rotina de campo para que assim a gente possa se tornar um veterinário acima da média. Dentre essas biotecnologias, vamos fazer rapidamente uma comparação com a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo. Ou seja, existe uma diferença entre inseminação e inseminação artificial em tempo fixo. A inseminação artificial, a gente fica dependente da vaca, pois a gente não sabe o dia e a hora que ela vai manifestar um cio. E a gente vai ter que identificar esse cio para determinar qual será o momento que eu preciso levar esse animal até o curral e realizar o descongelamento de um sêmen, montagem de um aplicador e executar a deposição desse sêmen lá no corpo do útero dessa fêmea bovina. Pois bem, será que nós estamos na nossa rotina de campo preparados para ficar dependente 24 horas de detectar cio de vaca? Jamais. Isso é fundamental para uma propriedade onde se tem o funcionário, aquele técnico que está à disposição da propriedade. Falarmos nisso é maravilhoso. O cio natural de uma vaca, ele tende a ter uma taxa de concepção superior quando comparado ao cio que seria então induzido através de um protocolo hormonal, tá? Mas, da mesma forma, podemos pensar que, para facilitar manejo, foi implantado a biotecnologia da inseminação artificial em tempo fixo. Tecnologia esta já antiga, mas
que, se souber usar de forma correta, você terá excelentes resultados. E, principalmente, resultados acima da média, não resultados de Instagram. 50% a gente fica ali na média. Todo mundo fica na média do gado de corte nos 50%. Você, médico veterinário, você tem que exigir mais de você. Você deve buscar resultados superiores a este. Tá? Você deve falar, eu preciso de resultados de 58%, 60%, 65%, porque eu não consigo atingir 70%. Então é para isso que você precisa ter conhecimento, pois ninguém vai te dar uma fórmula mágica. Ninguém vai te dar uma receita de bolo que seja ela uma fórmula mágica. A gente vem acompanhando todo o trabalho de conhecimento científico e a gente sabe que é fundamental os estudos para a gente se adequar a esses protocolos para ajustar melhor as condições para cada situação nossa de campo. Mas eu te pergunto, quem é o principal diferencial de todos esses protocolos? Porque o protocolo básico, ou seja, o arroz com feijão, ele nunca deixou de existir. Pois bem, o que mais hoje faça o grande diferencial no protocolo é a sua própria vaca e você, médico veterinário. Somente você tem essa capacidade de enxergar o que a sua vaca necessita naquele momento. Pois não é como se fosse 1000 vacas, todas elas iguais. Um percentual dessas vacas estão em estro, outro percentual em proestro, outros em diestro, outros em metaestro, e grande maioria delas, eu te afirmo, estão em anestro. E você precisa identificar esse tipo de anestro, saber se essa vaca tem crescimento folicular, saber se essa vaca tem tônus uterino e ter uma expectativa de se ela responderá ao protocolo e se ela tem chance ou não de ficar gestante. A partir daí você consegue aumentar a sua taxa de concepção e sair da média, algo que você, médico veterinário, como eu, precisamos ser diferenciado nesse mercado, tá? Uma coisa sempre eu tento passar para os meus estudantes, para os meus alunos, seja ele de cursos ou até mesmo da SEMA pós-graduação. Nós temos uma ferramenta incalculável em nossas mãos, que é o equipamento do ultrassom. E nós, grande parte de nós, não sabemos fazer uso dessa ferramenta. E como conciliar o equipamento de ultrassom com os nossos protocolos de ATF? Pois bem, no DZL ele é fundamental para sabermos identificar as vacas patológicas, se elas entram ou não no protocolo, se elas serão tratadas, se elas já serão tratadas e iniciarão o protocolo. A gente tem um papel fundamental na hora da inseminação. Eu, na minha rotina de inseminação artificial em tempo fixo, eu digo que eu, médico veterinário, eu tenho um compromisso de realizar as inseminações para os meus clientes. E na hora dessa inseminação, eu não apenas deposito o sêmen, eu sempre faço uma avaliação do ovário desses animais no momento da inseminação. Pois bem, me responda agora. O que eu devo encontrar no ovário de uma fêmea bovina no momento da inseminação? Passa pela sua cabeça um folículo pré-ovulatório, um corpo hemorrágico ou um corpo lúteo. Em qual fase do ciclo essa vaca está? Estro, metaestro ou diestro? Se você tem essa dúvida, é porque você tem dificuldade de conciliar teoria com prática. É interessante a gente agora ressaltar que neste momento essa vaca deva estar na presença de um folículo pré-ovulatório, e que é ideal, dependendo
Do grupamento racial, essa vaca tem um folículo de 11, 12, 13, 14 milímetros. E que essa vaca ainda não ovulou. E quando eu finalizar as inseminações de um lote de 200, 300 animais, quando eu guardar todos os materiais, quando eu entrar no meu carro, quando eu estiver saindo na porteira da fazenda, eu começar agora a entender. Será que a primeira vaca que eu inseminei hoje de manhã, ela já ovulou ou não? Pois bem, alguns acreditam-se que no momento que ele insemina, a vaca já ovulou. Não, não poderia. Outros acham que no momento que ele insemina, a vaca está ovulando. Não, não deveria. Eu devo inseminar a vaca horas antes de ocorrer a sua ovulação. Isso, pessoal, é fundamental. O equipamento de ultrassom te dá essa garantia para você, médico veterinário, de qual ovário tem um folículo pré-ovulatório, qual o tamanho desse folículo pré-ovulatório e se eu posso fazer o diferencial, porque é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Da minha rotina. Eu tenho animais que o meu cliente deseja hoje inseminá-los com um touro, onde a dose desse touro está saindo a R$70. E a segunda opção de acasalamento dele é um outro touro que a dose de sêmen custa R$20. Ou seja, eu poderia estar soltando bica corrida e inseminando todo mundo. Como que eu, médico veterinário Giancarlo, especialista em reprodução bovina, sei reduzir o seu custo e aumentar a sua taxa de concepção? Pois bem, eu vou indicar aqueles animais que têm um folículo próximo de 15, 16, 18 milímetros, falando aqui de raça Nelore, usar o touro que a dose de sêmen custa R$70. Aqueles animais que têm folículo de 10, 11, 12, 13, eu optaria por o touro de R$20. Por que isso? Porque no final, quando eu realizar o diagnóstico gestacional, eu vou perceber que eu consegui, de 100 vacas que tinha folículo acima de 13, eu consegui emprenhar 70. 100 vacas que tinha folículo de 10 a 13, eu consegui emprenhar 50. E quando eu fizer o cálculo do custo de vaca prenha, eu consigo provar para ele que a gente conseguiu agregar à nossa rotina de trabalho um trabalho diferenciado com ultrassom e saber reduzir o custo da sua prenhez. Imagina se eu tivesse soltado isso bica corrida, usando sêmen de R$70 em vaca que não teria chance de ovular, ou até mesmo dificuldade de ovular naquela janela de tempo. Pois bem, essas vacas, pessoal, não estou dizendo a vocês que elas não ovulam, mas de um protocolo de ATF de 100 animais, eu já te garanto, apenas 85% das vacas têm chance de ovular, 15% estão fora. Quem sabe eu consegui identificar um percentual desses 15% e até mesmo não inseminá-las. Ou, se eu tiver insegurança, que eu insemine, porém com um touro de um valor econômico mais em conta, para reduzir desta forma o seu prejuízo. A gente não pode pensar em amargar esse custo de prenhez por ineficiência do meu trabalho. Eu estou ali para fazer esse diferencial e sempre buscar estar acima da média. Como eu havia dito, ninguém vai te dar uma fórmula mágica. Você tem o autoconhecimento de saber como aumentar a sua eficiência. E te garanto isso. Cada lote de ATF que hoje eu me proponho a trabalhar, a primeira coisa, eu não coloco 100% dos animais em protocolo, pois sei que muitos deles precisam passar por um tratamento de uma determinada patologia e que é absurdo colocar esse animal em um protocolo, já que ele não terá chance alguma de se tornar gestante. Outra coisa, eu tenho certeza que tem animais que precisarão passar por uma modificação no protocolo para que você possa se adequar melhor a escolher o melhor protocolo para aquele indivíduo.
Muitos de vocês devem estar pensando o seguinte: é simples falar, o difícil é colocar isso em prática. Eu desafio qualquer um de vocês a montar um aplicador de sêmen, tá? Pegar a dose de sêmen dentro do descongelador, secar, cortá-la, montar o aplicador e me entregar mais rápido do que a gente avalia o ovário de uma vaca. Não que eu seja melhor que ninguém, é porque a gente já está há anos praticando a mesma coisa e a gente sabe o que estamos falando. Eu não estou falando para vocês mensurar tamanho de folículo, inseminar vacas em momentos distintos. Eu estou te pedindo para que você possa realizar uma avaliação e tentar agregar naquele momento da sua inseminação algo de diferente, para você ter uma condição de estar acima da média. Ninguém te dará fórmula mágica. Cada ano sairá um novo protocolo, se bem que a gente espera-se que saia um novo protocolo. Mas, ultimamente, o que a gente vê são nomes comerciais novos ou modificações em dias de aplicação, em doses. Mas até o momento, eu desconheço, nos últimos 10 anos, um princípio ativo novo. Eu conheço nomes comerciais novos de determinadas empresas. E é isso que a gente precisa, então, estar atentos em saber empregar o nosso serviço de médico veterinário para se tornar acima da média. Bom, além dessa biotecnologia, que é a inseminação artificial em tempo fixo, nós temos várias outras. Mas, de rotina prática para nós, basta a gente entender duas delas, que é a transferência de embriões e a produção in vitro de embriões, na qual, na produção in vitro, temos inúmeras etapas, dentre elas a aspiração folicular guiada por ultrassom, que é a mais comum aqui no nosso Brasil. Bom, e o que eu, como médico veterinário, pensando em trabalhar com transferência de embriões ou até mesmo com produção in vitro de embriões, poderia pensar em ser um médico veterinário acima da média? Pois bem, transferir embriões não é apenas o transferidor, aquele que pega o embrião que está dentro da paleta e vai transferir para a receptora. Não é apenas jogar bolinha. Eu brinco com os alunos que não é jogar bolinha para dentro do útero. Você tem que ter conhecimento de avaliação para preparo de receptora, tônus uterino, cérvix, útero. Você tem que ter conhecimento do momento que for transferir, qual a receptora que tem melhor condições de receber esse embrião e se tornar gestante. Ou seja, a bolinha não faz milagre. Agora, a somatória de todos esses componentes é o que faz todo o diferencial do seu trabalho. Aceitarmos que na transferência de embriões um resultado próximo de 35% está ótimo? Bom, está na média, mas não ótimo. Aceitar que um único resultado de 60%, esse sim, vai para o Instagram? Cuidado, que às vezes o de 12% não foi para o Instagram. Falando-se nisso, a gente acostuma ver tantas postagens com resultados estrondosos. Mas pessoal, isso é taxa de pré-ex ou isso é taxa de concepção? Faça uma reflexão. Para um pouco, pensa se vocês estão fazendo o correto. Toda vez que eu transfiro o embrião e eu obtenho o pré-ex daquela transferência, eu estou tendo taxa de pré-ex ou taxa de concepção? Bom, além disso, hoje, o que a gente vê é a condição de trabalho a campo com projetos maravilhosos, projetos com incentivos para o pequeno, médio e grande produtor, com um resultado que deveria ser estrondoso, mas que muitas das vezes se torna frustrante. Pois bem, qual desses possíveis
vou falar assim, quais essas possíveis condições de campo que favorecem esses resultados serem catastróficos. Bom, começa por aí, receptora de embrião. Para muitos que avaliam receptora, ou seja, avaliam vacas e vão apelidá-las de receptora, porque ela vai receber um embrião. Basta ela estar não gestante, ela se torna apta a um protocolo. Para e pense, é verdade? Pessoal, esse é o maior absurdo da transferência de embrião na hora de selecionar a receptora. Achar que a vaca, por estar gestante, ela não entra. A vaca vazia, ela entra em protocolo. Isso, pessoal, a gente faz a famosa taxa de aproveitamento de receptora, onde nós estamos vendo que para cada 100 animais que entram em protocolos, a média do Brasil é 50% deles receberem embriões. Será que isso está certo? Será que isso foi falha no protocolo? A minha receita de bolo, será que está errada? O que eu vou modificar essa receita? Será que é apenas isso? Gente, vocês estão enganados. Será que a fisiologia, a anatomia, ela é pouco importante em relação à escolha de um protocolo? Pois bem, pessoal. Conhecer o status reprodutivo daquele animal, conhecer se aquele animal é um animal cíclico, se é um animal em anesto, fará total diferença na sua taxa de aproveitamento. Você tem que bater a mão no peito e falar assim, ó, eu, a cada 100 receptoras que eu protocolo, eu transfiro embrião para no mínimo 70, para que você tenha uma taxa de aproveitamento de aproximadamente 70%. Mas, pessoal, falar que eu transferi 50 embriões e eu obtive 25 receptores gestantes, onde eu obtive ali taxa de concepção de 50%, está ótimo? Será? E a sua taxa de prêmios? Quanto foi? Para, calcule e me responda. Pois bem, esse é o maior erro nosso. Hoje, eu gostaria sim de sair de casa para cada 100 animais que foram submetidos a um protocolo, porque não é produtor que submete a vaca a protocolo, geralmente é um técnico, mas geralmente não é o mesmo técnico que transfere o embrião. E o que eu gostaria é que esse técnico que sai de casa para selecionar animais, para submetê-los a protocolo, que ele pudesse submeter 100, e na hora que o veterinário que vai transferir o embrião chegar, que ele obtenha 70 animais aptos. E não apenas 50, não apenas 40. Porque a partir do momento que você coloca protocolo em 100 animais, você já criou uma expectativa para o seu cliente, para o seu pecuarista. E ele acha que a partir dali já começa uma transformação, ou seja, um sonho. Que esse sonho pode se transformar em uma tragédia. Pessoal, eu estou dizendo algo que não está distante de mim. Na minha própria família, a gente tem tios, familiares, produtores rurais, e a gente conversa diariamente. E a gente tem uma conversa sobre resultados. E é indiscutível um tio chegar para mim, um primo chegar para mim e falar que não vai mais trabalhar com a produção in vitro, com a transferência de embriões, porque os resultados são muito ruins, queimando a técnica. E eu brinco com ele: tio, infelizmente não é a técnica, infelizmente é o técnico que está propondo executar o trabalho para o senhor. Pois bem, porque a partir do momento que ele pegou animais que não teria condições de entrar em protocolo e colocou em protocolo, ele te criou uma expectativa. E essa expectativa do dia da transferência já não foi grandiosa igual o senhor esperava. E muito menos no diagnóstico gestacional, porque isso é reflexo do dia zero, do início do seu protocolo. Antes ele tivesse selecionado seus animais e optar por colocar apenas 50%,
mas te dá uma expectativa maior de prensa. Quem sabe, se ele não tivesse protocolado 150, ele teria já te garantido as mesmas 25 prensas. Pelo menos, ele iria compartilhar com o senhor todo esse trabalho em conjunto. Ou seja, ele iria te colocar a par da situação dos seus animais e te mostrar que você precisa melhorar a alimentação, que você precisa melhorar a sanidade, que você precisa melhorar conforto térmico, mas ele assumiu todo esse risco. E a partir do momento que ele colocou a vaca em protocolo, ele falou: não, eu assumo que está tudo bem com essa vaca, que o produtor não precisa se preocupar, que a partir de agora, se esse resultado for ruim, eu estou assumindo o risco. É difícil, não é? Pois bem, ele só fala desse risco quando ele faz o DG, que aí ele tenta jogar a culpa para cima da fazenda. Pois bem, pessoal, temos que pensar nisso a todo instante da nossa vida de técnico de campo. E sempre reforço para vocês, conciliando teoria com prática. Isso é fundamental. Na produção in vitro isso não é diferente, pois quem vai avaliar receptor é uma equipe, quem vai aspirar doador é outra equipe, quem vem transferir o embrião é outra equipe. E grande parte das vezes, o resultado ruim, quem é o culpado? Os técnicos do laboratório. Ninguém do campo assume o erro. Ninguém assume o erro de ter selecionado receptoras inadequadas. Ninguém assume o erro de, no dia da transferência, ter dado um problema na transportadora de embriões até o campo. Ah, é melhor eu transferir porque senão ele vai evitar de nos pagar. Ninguém vai assumir o erro de, talvez, no dia da aspiração, eu ter tido um compromisso de aspirar 3, 4 fazendas e eu ter atrasado desde a primeira fazenda e até que eu chegue ao laboratório eu já cheguei fora do meu horário previsto. Ninguém assume esse risco. Então, pessoal, é importantíssimo que você que deseja se transformar num veterinário, que almeja trabalhar acima da média, que você tenha competência no conhecimento teórico e prático. E para isso, a Simva Pós-Graduação, ela está aqui para te tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho. É disso que você precisa. Além de todo o network que você terá com inúmeros colegas de inúmeras partes do país, você também terá todo esse conhecimento teórico e prático conosco, com especialistas na área de reprodução bovina e também na área de produção bovina, principalmente na área de nutrição, na área de entender o básico, para depois pensarmos em reprodução propriamente dita. A vaca, pessoal, ela não se transforma apenas em um animal que tem capacidade de gestar. Para ela gestar, ela precisa de toda uma base, dentre elas nutrição, sanidade, tudo que vocês conhecem. Mas alguns parecem que querem colocar isso de cabeça para baixo, querem começar primeiro com a reprodução. Cuidado, é o seu equívoco, não é assim. Bom, pessoal, eu agradeço a sua participação neste dia de hoje e te convido para a nossa aula de amanhã. Sem dúvidas, aula esta que irá abrir os seus horizontes, pois teremos uma participação especial de um grande amigo, colega de trabalho e que tem vasta experiência em toda a parte de produção in vitro. Amanhã eu te convido a assistir o nosso bate-papo, eu, juntamente com o colega João Gabriel, falando a respeito de transferência de embriões, focado principalmente na produção in vitro de embriões bovinos.